Boa noite, esse é o nosso Papo de Arroz, mais uma vez na madrugada, porque quem dorme só conquista sonhos. Enfim, anteontem tive o prazer de assistir o documentário sobre o golpe parlamentar de 1964. Meio golpe parlamentar, meio golpe militar, existe uma controvérsia nesse assunto. Entretanto, afinal de contas, quem assumiu o governo foram os militares, iniciando pelo general Castelo Branco. Enfim, uma parte da história brasileira muito interessante, com fatos interessantes que já deveriam ter sido expostos há mais tempo, até porque existem vários posicionamentos diante de historiadores e daquilo que nos é passado educacionalmente, né? Nas escolas, em alguns livros. Enfim, tirando como gancho, né, buscando esse documentário como gancho, mais uma vez eu exponho a ideia. A ideia é que o extremismo político, o extremismo partidário, não chega a lugar nenhum. Não é isso que precisamos. Porque fazendo uma análise fria, desde o Estado Novo, que foi a primeira ditadura brasileira, né, o governo militar foi também uma ditadura, principalmente a partir do AI-5. Então, diante, né, do Estado Novo para cá, a nossa história contemporânea, história brasileira contemporânea, a nossa política trouxe ao Brasil evoluções em ambos os sentidos, evoluções socioeconômicas, evoluções culturais, né, investimento em ciência e tecnologia, baixas e altas econômicas. Mas uma coisa não acabou, continua até hoje, que é a plutocracia, que mantém, né, as oligarquias. Eu bato sempre nesse assunto. Por quê? Seja você de cunho esquerda, seja você de cunho direita, socialista ou capitalista, seja o que for, lhe faça a seguinte pergunta: quanto custa o seu deputado? Quanto custa o seu parlamentar? Numa população brasileira atualmente com 13,1 milhões de desempregados, onde a maioria do povo é seletista e ganha R$ 998 atual salário mínimo, por que um parlamentar ganha em média R$ 45 mil? R$ 45 mil, somando auxílios daqui, verba dali, verba daqui, 135 mil em média, né? Grosseiramente, fazendo uma conta grosseira, que ao final do ano bate um investimento milionário. Isso um parlamentar apenas. Então, quanto custa o seu? Seja ele esquerda, seja ele de direita, seja você um admirador do PT, PSOL e partidos nessa posição sociopolítica, ou seja, você defensor do MDB, do PSL e de outros partidos nessa direção sociopolítica. Custam o mesmo preço. Um preço que não vale a pena, um preço onde nós continuamos a bancar suas oligarquias da velha política, e a nova política também nada faz. E tem aquele seguinte pensamento: se fulano já está mordendo, por que também não vou morder meu pedaço? Eu não quero saber, eu quero um pedaço dessa fatia do bolo. A verdade é essa: existe a profissão político, e isso tem que acabar no Brasil. Exemplo: na Suíça, um parlamentar ganha uma ajuda de custo além do seu salário. Ou seja, são profissionais que ao mesmo tempo são parlamentares e têm uma ajuda de custo. Diante disso, apenas o presidente do parlamento, um exemplo, é que tem direito à viatura oficial e apenas para eventos relacionados à política local, à política suíça. Isso é um exemplo. Isso deve ser seguido pelo Brasil. Por que não? Por que não acontecer isso no Brasil? Enquanto não acontecer um abolicionismo político, eu gosto de usar essa palavra, enquanto nós brasileiros não nos libertarmos dessas amarras, né, dessas correntes que nos dominam há anos, que são as oligarquias, muitas delas fomentadas por políticos para manterem suas posições socioeconômicas lá no alto,
e sua influência no poder, continuamos com o nosso dinheiro, com a verba pública, a pagar salários estratosféricos. Isso tem que acabar. Esse é o momento. Político, para mim, político brasileiro tem que ganhar ajuda de custo. É muito fácil entrar no poder, ser nomeado um funcionário público, um agente público eleito por nós para ganhar salários e proventos altíssimos. Isso tem que acabar. Abolicionismo político agora, independentemente de vertente sociopartidária. Esse é o nosso Papo de Arous. Um abraço, boa noite, curtam o canal, façam suas críticas e seus comentários. Grande abraço.